Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos continuar nossas aulas de dinâmica. Bom, o que a gente vai fazer agora é estudar o plano inclinado e um pouco de roldana se der tempo, tá? Vamos começar com o plano inclinado. Inclinado. Pronto. Escrevi feio aqui. Plano inclinado, tá? Gente, quando a gente trabalha com plano inclinado, é necessário que a gente faça algumas decomposições de forças. Como assim, professor? Tá aqui, vou desenhar o meu plano inclinado. É uma superfície, obviamente, né, inclinada. Professor, é uma rampa? É uma rampa. Pode ser uma rampa. Vou até fazer bonitinho aqui, uma rampa, tá? Gastar papel à vontade, que não tem pobreza não. A gente gasta papel à vontade. É o padrão de qualidade do Monte Castelo financiando o material. Bom, aqui eu tenho o meu ângulo de inclinação, que eu vou chamar de alfa. Como é trabalhar com plano inclinado? Gente, quando o objeto desliza em um plano inclinado, a gente vai trabalhar primeiro com ele sem atrito, ele desliza mais lentamente do que se eu tivesse soltando ele assim, ó, em queda livre, ó. Queda livre. Agora, se ele está no plano inclinado, ó, inclinei a régua aqui, ó. Ele desliza mais lentamente, beleza? Bom, ele desliza sobre a ação de qual força? Existe uma força que puxa ele para baixo, que é a força peso. O vetor da força peso é sempre orientado aqui, ó, para baixo, tá? Bom, qual é o macete, a manha para a gente estudar plano inclinado? Eu saber realizar a decomposição das forças. Aí depois só decora de tanto fazer exercício e fica fácil. É mesmo, professor? É, rapaz. Eu aprendi, tu não vai aprender. Ora, eu fiz aqui um plano imaginário acima do meu plano inclinado. O que eu vou fazer aqui, mano, é o seguinte. Se ele cai, se ele desliza mais lentamente do que se tivesse em queda livre, é porque não é a ação total do peso que puxa ele, é a ação parcial. É como se tivesse uma pequena força bem aqui, fazendo ele deslizar para baixo, puxando ele. Que é o que eu vou chamar de componente do peso no plano horizontal, que eu vou chamar de PX, ok? Beleza. Esse bloco, ele exerce uma compressão no plano? Exerce. Pessoal, o que é compressão? É o quanto ele aperta, o quanto ele pressiona a superfície. Ó, eu vou deixar o pincel em cima da régua. Ele exerce uma certa compressão que é igual ao seu peso. Se eu inclino, essa compressão diminui e ele desliza. Que compressão é essa, teacher? É a força normal. A força normal é sempre perpendicular ao plano. E ela é exatamente igual ao resultado da compressão da força-peso. Ou melhor, de parte da compressão, porque a compressão que existe aí no objeto não é totalmente a força-peso, é só um pedaço dela, que eu vou chamar de PY, tá? PY, beleza? Eu tenho uma diagramação aqui, eu tenho triângulos semelhantes. Eu posso pegar esse PX e escrever ele bem aqui, ó. PX. Esse ângulo de inclinação aqui, ó, por semelhança de triângulo, é igual a esse ângulo bem aqui, ó. Também é alfa. E aqui eu tenho meu triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, que é semelhante a esse triângulozão aqui, que eu não sei se você tá vendo. Mas são semelhantes. Gente, como é que eu faço para calcular a influência do peso que puxa ele para baixo e aqui comprime ele contra a superfície? Eu utilizo seno e cosseno. Px é cateto oposto ou adjacente ao ângulo? Oposto. Então, Px é só você multiplicar o peso pelo seno do ângulo de inclinação. Py é cateto oposto ou adjacente ao ângulo? Adjacente, está colado. Você só multiplicar ele pelo cosseno do ângulo de inclinação, ok? Decora isso aqui, mano, ou aprende a demonstrar. Vai lá, vamos para uma aplicação. Exemplo. Tira o print aí. Então, bora lá. Mano, é o seguinte.
Como que funciona, tio, essa parada de plano inclinado? Exemplo. Olha esse objeto aqui. Vou fazer ele bonitinho aqui. Fazer um bloquinho. Esse bloquinho aqui, ele tem uma massa de 2 quilos, certo? Qual é o peso dele? Massa vezes gravidade. Eu vou adotar a massa igual a 2 quilos e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso dele é igual a 200... Opa, aqui 200. 20 newtons. Então, a força que puxa ele para baixo, se ele for entrar em queda livre, é de quanto? De 20 newtons. Qual a aceleração dele? É a gravidade. Ele cai com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora, se Joe, colocar ele aqui no plano inclinado, com uma inclinação de 60 graus, tá? 60 graus. Qual vai ser a intensidade com que ele vai deslizar no bloco? Ele vai cair de maneira acelerada? Vai. Mas ele vai deslizar com essa aceleração? Não. É uma aceleração o quê? Menor. Porque quem puxa ele para baixo não é a ação total do peso, gente. É o PX. É só um pedacinho do peso. Como é que calcula PX? PX é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Professor, sempre vai ser assim, ever, 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 ever. Então, PX vai ser igual ao peso, que é 20 newtons, está aqui, viu? Vezes o seno de 60 graus. Qual é o seno de 60 graus? Eu vou dizer que é 0,8. Professor, não é. É 0,87. Eu sei, mano, né? Facilita. Vamos arredondar aqui. 20 vezes 0,8 vai dar 16 newtons. Então, a única força que atua sobre ele é Px. Então, Px fica sendo a força resultante. A única força que atua sobre ele é essa. Tem atrito, professor? Calma, é sem atrito. Já já a gente vai ver com atrito, tá? Então, olha lá. Força resultante. O que é força resultante, segundo a lei de Newton? Força resultante é a massa vezes aceleração, que é igual ao Px. Quanto é o que vale o Px? 16 newtons. Qual é a massa do bichinho? 2 quilos. 2 vezes A é igual a 16. A aceleração é igual a 16 dividido por 2, que dá quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. Professor, então ele cai mais lentamente? É, ele cai mais lentamente. Então, o plano inclinado, ele faz com que o objeto deslize mais lentamente do que se ele tivesse em uma queda livre. Professor, se eu diminuir a inclinação, vou diminuir a inclinação, ele cai mais lentamente ainda? Sim, sim, perfeito, cidadão. Quer ver? Copia aí, eu vou apagar. Copiou? Tira o print? Pronto, apaguei. O que que o titio vai fazer agora? Eu vou reduzir a inclinação. Reduzir, ó. Tio, o senhor reduziu para quantos graus? Adivinha? 30. 30 graus. Tá aqui o meu bloquinho. Deslizando. Com 30 graus. O PX vai mudar, tio. Vai. Vai mudar o PX. Vai ficar mais forte ou mais fraco? Mais fraquinho. Quer ver? Vamos calcular o PX. PX é igual ao peso vezes o seno de 30 graus. Professor, sempre vai ser peso vezes o seno? Sempre. PX vai sempre ser o peso vezes o seno. E quando tiver com atrito, te acalma, rapaz. Não está na hora ainda. É liso, tá? É o plano professor, perfeitamente liso. Então, PX vai ser igual ao peso. Lembra do peso lá? Ele tem uma massa de 2 quilos. O peso é quanto dele? 20 newtons. Seno de 30 é meio. Quanto é 20 vezes meio? 10. Então, Px é igual a 10 newtons, tá? Então, como essa é a única força que atua deslizando esse bloquinho para baixo, olha a poeira aqui, show, poeira, o ventinho. Então, a força resultante sobre esse bloco é quem? É o Px. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. 10 é igual a massa dele 2 kg, vezes a aceleração. A aceleração que ele adquire é igual a 10 sobre 2. A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado.
Sacou, mano? Sacou? Ó, 60 graus deu quanto de aceleração? 8. Aí eu peguei e desci mais o plano. Vai deslizar mais lentamente. Deu quanto? 5. Se for queda livre, cai com aceleração máxima. 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Continuando, galerinha. Vamos falar agora sobre força de atrito. Força de atrito. Gente, é o seguinte. Bloco deslizando sem atrito. Como é que é um bloco deslizando sem atrito? É um plano liso, não tem nenhuma rugosidade. É como se fosse uma superfície de gelo perfeita. Um bloco de gelo deslizando numa superfície de gelo. Ó, eu vou puxar esse bloco aqui com uma força de 40 newtons, ok? A massa desse bloco é 8 quilos, ok? Qual é a aceleração dele? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A única força que atua sobre ele, 40. A massa, 8 quilos, vezes a aceleração. A aceleração é igual a 40 sobre 8. A aceleração que ele adquire é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos ver o bloco deslizando. Vou fazer até de azul para ficar bonitinho. Bloco deslizando com atrito. Professor, como é que se calcula a força de atrito? Força de atrito é igual ao meu coeficiente de atrito vezes a força normal. Esse coeficiente aqui depende da superfície. Quanto mais irregular for a superfície, mais estriada, mais rugosa, com mais dificuldade o bloco vai se arrastar. E depende também da massa dele, da reação dele sobre a superfície. A força normal no plano horizontal é a reação do peso. Como assim, professor? Escreve aí para eu. Vou escrever aqui, ó. Até fazer um plano todo doido aqui, ó. Olha só, todo rugoso, todo feio, ó. Feio. Viu? Não é liso. Não é liso que nem eu. Vou fazer meu bloquinho aqui bonitinho, com meus recursos pedagógicos. Vou aplicar a mesma força, ó. 40 newtons. A massa do bloco, 8 quilos. Mesmo bloco, tá? Qual é o peso dele? Peso dele, que puxa ele para comprimir o piso para baixo. Peso é massa vezes gravidade. 8 vezes 10, 80 newtons, tá? Peso é massa vezes gravidade. 8 vezes 10, 80 newtons. A reação dessa compressão é a minha força normal. Força normal. A força normal no plano horizontal é igual ao peso, tá? Nesse caso, força normal é igual ao peso. E no plano inclinado, professor, é igual ao peso? Não. A gente vai ver na próxima aula. Bom, a gente puxa ele para cá, ele arrasta. Ele arrasta. Beleza? Então, esse arrasto dele é a resistência através do atrito. Então, o atrito é contrário à força que produz o movimento. O atrito é contrário à força que produz o movimento. Está aqui o meu FAT. Tá? Qual é o meu coeficiente de atrito aí, professor? Eu vou adotar que o meu coeficiente vai ser 0,5. Professor, é sempre 0,5? Não, tio. Tirei isso aqui da minha cabeça. Inside of my head, tá? Eu que inventei isso aqui. Pode ser 0,5, pode ser 0,2, pode ser 0,3, pode ser 0,4, pode ser 0,6, pode ser 0,7, pode ser 0,8, pode ser 0,9, 0,98, 0,99, 0,9999. Pode ser 1, professor? Não, não pode ser 1. Ele vai estar entre 0 e 1. Beleza. Então, força resultante é igual à força que eu aplico menos a força oposta. Ó. Forças opostas. Soma ou subtrai? Subtrai. Força resultante é massa vezes aceleração. A força que eu aplico é 40. A força que atrapalha é de atrito, que é o meu coeficiente vezes a força normal.
A massa dele é 8 quilos, vezes a aceleração, é igual a 40, menos o meu coeficiente, que é 0,5, olha, eu adotei aqui 0,5, vezes a força normal. Força normal igual ao peso. Quanto é que vale? 80. Tá? Então, 8 vezes A é igual a 40. 40, 0,5 vezes 80 vai dar quanto? Vai dar 40, né? 40 menos 40 dá quanto? Zero. Então, olha só o que acontece. Zero dividido por 8 é zero. Ou seja, o bloco permanece em repouso. O bloco permanece em repouso. Professor, então sempre que o coeficiente de atrito for 0,5, o bloco permanece em repouso? Yes, sir. No plano horizontal. No plano horizontal. Tá? Ok, gente? Copia aí. Opa, pronto. Vou levantar aqui o suporte. Tá? Bate o print aí e copia.